Bom dia, Leonardo. Bom dia, Amanda, Caroline, Celina, Giovana Sena, Heloísa de Paula, Isabela Leal, Isabela Perini, Laura, Letícia Camarinho, Letícia Melo, Líbia, Sofia. Estão me ouvindo aí? Bom dia, JR. Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia. Deixa eu ver mais alguns que estão entrando. Arthur, bom dia. Celina, bom dia. Evelyn, bom dia. Bom dia. Isabel Leal, bom dia. Isabela Ferreira, bom dia. Isabela Perini. Laura, bom dia. Onde estão as outras crianças? Bom dia. Vamos lá então, pessoal. Depois eu repasso aqui os presentes para eu fazer a minha listinha de chamada. Eu vou espelhar a tela aí para vocês, tudo bem? Vejam se vocês estão enxergando aí. Ok. Vamos lá. Vamos ver onde é que está isso aqui. Esta bagaça, achei, vou ampliar. Tá aí, estão enxergando? Sim. Joia. Nós paramos lá nos nossos amiguinhos fenóis, não foi isso? Nossa última aula? Olha lá. Foi. Fenóis, exato, muito bem. Chegamos a entrar nos éteres, entramos, eu comentei sobre os éteres aqui também. Tá lá, os éteres, as propriedades dele, ficaram esses exercícios para vocês se divertirem, não foi isso? Lá na página 16? Isso, já tem, isso. Ah, muito bom. A minha memória não está tão ruim assim. Mas vamos lá. Pega lá a apostilinha na página 16 e vamos corrigir aqui esses caras, né? Então, ele deu aqui o seguinte no primeiro exercício. Complete o quadro com a fórmula estrutural ou com a nomenclatura dos seguintes álcoois. Fórmula estrutural, tá aqui esse cara. Tá? Tem aqui essa cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica tem 6 carbonos. Eu tenho uma hidroxila ligada diretamente a esse carbono saturado. Isso é um álcool, grupo funcional de álcool. Sou obrigado a numerar a cadeia carbônica. Por quê? Porque existem possibilidades do grupo hidroxila estar ligado a outros carbonos da cadeia. Vou numerar o mais próximo do grupo funcional, porque é o mais importante que eu tenho aqui nessa estrutura. Então, este primeiro carbono será carbono 1, aqui o carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Muito bem. Nomenclatura sistemática. Cadeia carbônica com 6 carbonos, X. Só simples ligações entre os carbonos, AN. E no carbono 2, eu tenho o grupo funcional de álcool, a hidroxila, OL. Hexan 2-ol. Agora, ele pede aqui, ó, a partir do nome, escrever a cadeia. Pentan 1-ol. Então, vamos lá. Quantos carbonos na cadeia? 5. Pente, está aqui 5 carbonos, eu escrevo 5 carbonos na cadeia. Só tem simples ligações entre os carbonos, então todos eles fazendo simples ligações entre si. E no carbono 1, eu tenho a hidroxila do álcool, o grupo funcional, OL. Então, o carbono 1 está aqui, ó. Pode ser este. Eu poderia escrever o OH ligado a esse outro carbono aqui. Não ia mudar em nada, porque seria ainda a mesma molécula. Ciclobutanol. Olhando para o nome, ciclo é a cadeia fechada, but tem 4 carbonos na cadeia, an, os carbonos da cadeia só fazem simples ligações entre si, e ol, a terminação de álcool, o OH, hidroxila ligada a um desses carbonos. Qualquer um deles, porque não vai fazer diferença. A molécula pode rotacionar, trata-se da mesma molécula, não há outra possibilidade. Aqui eu tenho a fórmula estrutural, né, deste álcool. Eu tenho uma cadeia carbônica fechada, com 5 carbonos. Então, se a cadeia é fechada, ciclo. 5 carbonos na cadeia, pente. Somente ligações simples entre os carbonos, an. E, finalmente,
tem uma hidroxila de grupo funcional de álcool ligada a ela, ol. Qualquer que seja o carbono que se ligue aqui, a hidroxila, não muda a estrutura da molécula, né? Porque ela pode rotacionar, então eu não preciso ficar numerando. Agora eu tenho essa outra estrutura, eu tenho que achar a cadeia principal dela. Então, achando a cadeia principal, eu acho aqui, ó, a maior quantidade de carbonos possível, gerando a maior quantidade de ramificações possível e com o grupo funcional fazendo parte dessa cadeia principal, a hidroxila, OH de álcool, porque está ligado a um carbono que só faz simples ligações, carbono saturado. Quantidade de carbonos, a cadeia 4, né? Então, eu tenho que fazer agora a numeração, para localizar onde está o grupo funcional e onde estão as ramificações. Por qual extremidade eu vou começar a numeração? Pela extremidade mais próxima do grupo funcional, que é o mais importante. Então, este será o carbono 1, este será o carbono 2, carbono 3, carbono 4. Notem, então, que a hidroxila OH está no carbono 2, e eu tenho dois grupos metil, CH3, ligados ao carbono 3. Então, primeiro eu escrevo as ramificações, eu tenho no carbono 3 e de novo no carbono 3, dois grupos metil, então dimetil. Agora eu vou para a cadeia principal, que tem 4 carbonos, but. Só simples ligações entre os carbonos, an. E no carbono 2, eu tenho o grupo funcional de álcool, a hidroxila, portanto, 2-ol. Aí o nome do nosso amiguinho. Vamos aqui para este nome. Com o nome eu vou ter que construir, então, a cadeia carbônica, fórmula estrutural. Está me dizendo que a cadeia principal tem 7 carbonos, hept. Então, eu vou escrever 7 carbonos e heptan. Ou seja, heptan significa 7 carbonos na cadeia principal, onde eles só fazem simples ligações entre si. Eu escrevo lá os meus 7 carbonos, tá aqui os 7 carbonos, maravilha. Aí está me dizendo que no carbono 3 tem um grupo metil, uma ramificação metil. E também está me dizendo que no carbono 2 tem uma hidroxila de álcool, 2-ol. Então eu vou escolher por onde eu vou começar a numerar. Bom, escolhi por aqui. Esse será o carbono 1, esse será o carbono 2, esse será o carbono 3, 4, 5, 6 e 7. No carbono 2, eu tenho a minha hidroxila, como ele disse lá no nome do composto. E no carbono 3, eu tenho uma ramificação metil. Portanto, fica dessa maneira aí a fórmula estrutural do nosso amigo 3-metil-heptan-2-ol. Aqui ele dá um exemplo, né, de nome e fórmula estrutural. A cadeia carbônica principal aqui, vocês reparem que tem 8 carbonos. Portanto, é um octan, porque só tem simples ligações entre esses 8 carbonos. Na numeração, reparem que a hidroxila é a coisa mais importante nessa estrutura, o grupo funcional, e está no carbono 4. Reparem que eu tenho no carbono 2 um grupo funcional, desculpa, uma ramificação, um grupo orgânico, né, que é o nosso amigo benzil, CH2 ligado ao anel aromático, anel benzênico. E reparem que no carbono 3 eu tenho um grupo etil, CH2, CH3, uma ramificação também. Portanto, está aí o nome do nosso amigo, 2-benzil, 3-etil, octan, 4-ol. E notem que a ordem que eu usei para escrever as ramificações, onde elas estão, eu adotei a ordem alfabética. Benzil começa com B, etil começa com E, o B vem antes do E, então eu escrevo a ramificação benzil, primeiramente. Com este exemplo que ele deu aqui, ele pede para você escrever a fórmula estrutural desse outro cara, 3-fenil, 2,4-dimetil, heptan, 1-ol. Então, primeiro passo, escrever a cadeia carbônica. Heptan tem 7 carbonos, só com simples ligações entre si. Então, escreva lá os 7 carbonos. Então, aqui é a nossa cadeia principal com os nossos 7 carbonos.
E aí você vai fazer uma numeração, antes de colocar, né, os demais constituintes. Escolheu-se a extremidade do lado esquerdo sendo o carbono 1. Então, no carbono 1, eu tenho o grupo funcional de álcool, 1-ol. Então, está aqui no carbono 1 a hidroxila. No carbono 2 e no carbono 4, eu tenho dois grupos metil. Então, está aqui, 2,4-dimetil. E no carbono 3, ele falou que tem uma ramificação do tipo fenil. Então, está aqui o 3-fenil. Fenil é uma ramificação que é somente o anel benzênico, né, conectado à cadeia principal. Então, está aí a estrutura, né, a fórmula estrutural do 3-fenil 2,4-dimetil heptan 1-ol. Posso ir adiante, pessoal? Pode. Muito bem. Já está passando o carro do ovo aqui, da verdura, pamonha, passa tudo nessa rua, pelo amor de Deus. Por que a temperatura de ebulição do butan 1-ol é maior que a do propan 1-ol, se ambos pertencem à mesma função orgânica? Justifique a sua resposta. Gente, vamos lembrar, cadeia carbônica maior, maior área de contato, maior superfície de contato. Tendo maior superfície de contato entre as cadeias carbônicas, mais intensa é a força de atração intermolecular entre elas. Isso faz, então, com que o butan 1-ol, que tem uma cadeia carbônica com 4 carbonos, seja maior do que de propan 1-ol, que tem 3 carbonos. Então, o aumento da cadeia carbônica imediatamente faz com que as forças intermoleculares sejam mais intensas, e isso vai fazer com que a temperatura de ebulição seja maior. É mais difícil de separar essas moléculas para passá-las para o estado gasoso. Tudo bem? E teve questãozinha disso até no Enem, né? Sempre tem. Vocês viram lá do Enem de 2019. Lá vem um textão agora aqui. Exercício 3. Aí o cara escreve um textão desse aqui, depois pergunta uma bobeira para você. Impressionante. A seguir se fornecem informações sobre duas substâncias. O álcool metílico ou metanol, percebam nome semissistemático e nome sistemático, é uma substância tóxica que pode causar cegueira e até a morte quando ingerido, inalado ou absorvido pela pele em determinada quantidade. Como aconteceu em Salvador no início de 1999, quando 40 pessoas morreram devido ao consumo de aguardente contaminado com metanol. Esse tipo de álcool é usado como solvente com combustível ecológico na síntese de compostos orgânicos. Lá vem o álcool etílico agora, o nosso etanol, nome semissistemático e nome sistemático. Também um álcool tem aplicação na indústria de bebidas e é usado como solvente com combustível ecológico. Sobre essas substâncias, responda. Ufa. E pensar que você tem menos de 3 minutos para responder as questões lá no Enem, né? O metanol é uma substância que, nas condições ambientais de 25 graus Celsius em uma atmosfera, se apresenta como um líquido e não como um gás ou um sólido. Baseando-se na sua composição e estrutura, explique esse comportamento do metanol nas condições dadas. Bom, se o metanol é uma substância que, na temperatura ambiente, está no estado líquido, significa que as forças de atração intermoleculares entre as moléculas do etanol são intensas, são fortes, né? Para que essas moléculas fiquem agregadas, né, muito próximas umas das outras e gere esse estado de agregação que é o líquido. Por que isso acontece? Se você analisar a estrutura, a fórmula estrutural do metanol, você vai perceber que eu tenho um carbono e tenho a hidroxila ligada diretamente a ele. E a hidroxila, claro, tem oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio. Essa condição propicia, então, o tipo de força de atração intermolecular que nós conhecemos como ligação de hidrogênio, a mais intensa, a mais forte. Então, eu tenho o hidrogênio de uma molécula sendo atraído pelo oxigênio da outra, hidrogênio de uma molécula sendo atraído pelo oxigênio da outra. Esse tipo de interação, essa força de atração, é muito intensa
Isso, então, justifica a existência do metanol no estado líquido, na temperatura ambiente. O ponto de ebulição dele, né, é maior. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, JR. Tranquilo. Joia. Exercício 4. Classifique as cadeias nas funções álcool, fenol ou enol. Então, vejam aqui no item A. Eu tenho essa cadeia carbônica e tenho uma hidroxila ligada a este carbono. Notem que esse carbono é insaturado, tem uma dupla ligação. E quando a hidroxila se liga a um carbono insaturado, com dupla ligação, a função química é enol. Essa função orgânica é enol. No item B, eu tenho a cadeia carbônica aqui, e eu percebo que a hidroxila está ligada a um carbono saturado, um carbono que só faz simples ligações. Então, se trata de um álcool. A função orgânica que eu tenho presente nessa molécula é álcool. Subindo lá mais um pouquinho, no item C, notem que eu tenho a hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. E essa função orgânica é o fenol. No item D, cuidado, porque isso aqui não é anel benzênico, isso aqui é simplesmente uma cadeia carbônica com 6 carbonos ligados entre si, né, em cadeia fechada. Então, eu tenho a hidroxila ligada a um carbono saturado, portanto, eu tenho um álcool. Não confunda com o item anterior, né? Para ser fenol, o OH, a hidroxila tem que estar ligada diretamente ao benzeno, ao anel benzênico. Nesse caso, é simplesmente uma cadeia fechada, com 6 carbonos, e eu tenho a hidroxila ligada a um desses carbonos saturados, né, que só fazem simples ligação. Então, aí eu tenho um álcool. Mesma coisa aqui no item E. Novamente, eu tenho uma cadeia carbônica com 5 carbonos aqui, condensada ao anel benzênico, mas a hidroxila, grupo funcional, OH, está ligado a um carbono saturado. Então, eu também tenho a função orgânica álcool. No item F, eu tenho uma cadeia carbônica que tem duplas ligações, mas eu tenho que observar que o grupo funcional, hidroxila, está ligado a um carbono insaturado, um carbono que faz dupla ligação. E nesse caso, então, a função orgânica é enol. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos para o exercício 5. Quero que escreva agora as fórmulas estruturais, né? Escreva a fórmula estrutural para os seguintes éteres. Metoxi, metano, item A. Met, né? Metoxi, então tem metil, oxi, com oxigênio, e vai terminar com metano. Metano, um carbono, CH3. Então, está aqui a fórmula estrutural. Metoxi, met, um carbono, oxi, um oxigênio, e depois metano, vai terminar com um carbono, CH3. Está aqui o meu éter. Lembrando que o éter tem o oxigênio como heteroátomo presente na cadeia carbônica, um átomo diferente de carbono interferindo na sequência da cadeia carbônica. O item B, metoxipropano. Então, met, oxi. Um carbono met, oxigênio oxi, metoxi. E depois, o que vem depois do oxigênio? Propano. Prop, 3 carbonos, portanto, propano. No item C, etoxietano. Então, eu tenho et, com 2 carbonos, oxi, o oxigênio de heteroátomo, e vai terminar com etano, cadeia com 2 carbonos, CH2, CH3. No item D, ele está apresentando a nomenclatura semissistemática, né? Então, ele fala que
propoximetilpropano. Então, o que eu vou fazer aqui? Propoxi, eu vou ter aí 3 carbonos, prop, depois o oxi, e finalmente eu tenho o metilpropano. Esse metilpropano, então está me dizendo que a terminação tem 3 carbonos, propano, e tem um grupo metil ligado a esses 3 carbonos do propano. Então, metilpropano. No item E, etoxibenzeno. Muito bem, etoxi, então eu tenho et de 2 carbonos, oxi, do oxigênio, e a terminação vai ser benzeno, então a cadeia carbônica do benzeno, está aí o anel aromático, aí a nossa estrutura para o etoxibenzeno. Tudo bem, pessoal? Posso avançar? Pode sim. Vamos lá para a página 18. Questão 6. Por que a diferença entre a temperatura de ebulição do metoximetano e a do etanol, né, se ambos se apresentam, né, a mesma fórmula molecular? Por que há essa diferença? Bom, se você pegar a fórmula molecular do etanol, do álcool C2H6O, e pegar a fórmula molecular do metoximetano, do éter C2H6O, você percebe que as duas moléculas têm a mesma massa, mesmo peso molecular. Mas a temperatura de ebulição é muito diferente. O etanol aí tem temperatura de ebulição perto de 78 graus Celsius. É um líquido na temperatura ambiente. Já o metoximetano, ele é um gás, né? Ele não informou aqui para a gente qual é o ponto de ebulição dele, mas a temperatura ambiente é um gás. Isso está indicando para nós que as forças de atração é que estão determinando, né, o estado físico e o ponto de ebulição. No caso do metoximetano, é uma molécula que tem uma polaridade muito baixa. E então, o tipo de força de atração que atua é do tipo dipolo-dipolo. E no caso do etanol, ele tem a hidroxila ligada na cadeia carbônica. Essa hidroxila, então, propicia força de atração intermolecular do tipo ligação de hidrogênio, mais intensa, mais forte. Então, as moléculas do etanol ficam muito mais presas umas nas outras, devido a essa força de atração de ligação de hidrogênio ser mais intensa, do que no caso do metoximetano. Então, o ponto de ebulição do etanol vai ser muito maior do que o ponto de ebulição do metoximetano, do éter, né? Devido a ter uma força de atração mais intensa. Etanol faz ligação de hidrogênio. Metoximetano tem forças de atração dipolo-dipolo. Então, como eles têm a mesma massa, quem tem a força mais intensa tem maior ponto de ebulição. Deu para anotar aí, pessoal? Deu. Vamos lá para o exercício 7. Então tá aqui, ó. As vitaminas são compostos orgânicos de grande importância biológica. A carência dessas substâncias no organismo pode desencadear vários processos bioquímicos importantes. Essas moléculas são classificadas em 2 grupos distintos, em função de suas solubilidades em água: hidrossolúveis ou em lipídios, lipossolúveis. Sabendo-se que, abaixo, se tem um representante de cada um desses grupos, responda aos itens posteriores. Então, ele está dizendo que as vitaminas podem ser hidrossolúveis, aquelas que são solúveis em água, e podem ser lipossolúveis, aquelas que são solúveis em lipídios, gorduras, óleos, enfim. Ele mostra para nós aqui a vitamina A, o retinol, está aqui a estrutura do retinol, e mostra a piridoxina, vitamina B6, está aqui embaixo. Observando essas duas estruturas, pessoal, observe que no retinol, eu tenho aqui um grupo hidroxila, na ponta aqui da cadeia, e olha o tamanho da cadeia carbônica. O que acontece nesse retinol, então? Predomina um caráter apolar nesta molécula.
Porque a cadeia carbônica, o tamanho dela é muito maior, né, é muito grande com relação a esse grupo funcional que gera polaridade aqui na ponta. Então, como eu tenho um caráter apolar predominante no retinol, por causa dessa cadeia carbônica enorme, e somente um grupinho polar aqui, uma hidroxila, coitadinha, perdidinha aqui na ponta, quem vai predominar nessa molécula é o caráter apolar. E nós sabemos que, pela regra lá, né, de semelhante dissolver semelhante, polar dissolve em polar. Apolar dissolve em apolar. Sabemos que a água é um solvente polar. Então, só vai se dissolver na água moléculas que têm caráter polar. E sabemos que óleos, lipídios, gorduras têm caráter apolar. Portanto, só consigo dissolver em óleos, gorduras, né, substâncias que têm uma estrutura molecular de caráter apolar. Então, eu já percebi que o retinol, ele vai se dissolver em lipídios, em gorduras, porque a molécula dele tem um caráter predominantemente apolar. Agora, olha aqui para a vitamina B6. Eu tenho uma hidroxila, duas hidroxilas, três hidroxilas na estrutura. Com três hidroxilas, eu já torno essa molécula com caráter predominantemente polar. Três hidroxilas capazes de fazer ligações de hidrogênio. As forças de atração intermoleculares que vão predominar aqui são do tipo ligação de hidrogênio. O caráter polar prevalece nessa molécula. E, além disso, ainda tem um nitrogênio aqui que tem par de elétrons livres, que também constitui um outro ponto que é polar. Então, a vitamina B6, por ter o caráter predominantemente polar, vai ser solúvel em solvente polar, no caso a água. Então, ela vai ser hidrossolúvel, né? Então, a explicação que aparece aqui, qual das vitaminas acima se espera ser lipossolúvel? O retinol. Por quê? A molécula tem um caráter, né, apolar. E qual será a hidrossolúvel? A nossa vitamina B6, porque tem caráter polar. Os grupos hidroxila, os grupos OH, determinam um caráter polar para esta molécula, ela vai ser solúvel em água, hidrossolúvel. No item B, cite dois grupos funcionais oxigenados presentes na piridoxina. Então, lá na piridoxina, vitamina B6, que grupos funcionais nós temos aqui, pessoal? Vamos observar. Eu tenho hidroxila aqui, ligada a este carbono. É um carbono saturado, carbono que só faz simples ligações. Então, eu tenho álcool. Eu tenho essa outra hidroxila ligada também a um carbono saturado, carbono que só faz simples ligações. Portanto, essa aqui também é álcool. Eu tenho essa outra hidroxila ligada diretamente a um carbono que faz dupla ligação. Olha aqui, a dupla ligação presente aqui. Então, esse carbono que faz dupla ligação, se ele tem a hidroxila ligada a ele, esse grupo é o enol. Aqui o nosso amiguinho cometeu um erro na apostilinha, né? Ele colocou aqui, ó, fenol, mas ele bobeou, porque isto aqui que vocês estão vendo não é um anel benzênico, tem um heteroátomo aqui, ó, um nitrogênio, tá vendo? Esse nitrogênio presente determina um grupo de substâncias chamadas piridinas. Isso não é benzeno, então eu não posso dizer que isso aqui seria fenol. E além disso tudo, tem uma outra função orgânica aqui, esse nitrogênio, nessa piridina, que determina a função orgânica amina, que nós vamos estudar mais lá para frente nas funções orgânicas nitrogenadas.
Deu para anotar aí, pessoal? Então, os Sim, grupos eu são sim. ol e Ó, isso aqui tá errado. Não é enol. fenol, é enol. Enol. Tá bom, obrigada. Enol. Vocês entenderam o porquê, né, gente? Até o autor aqui da apostila dá umas vaciladas de vez em quando. Entendi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para o exercício 8. Lá vem textão de novo. Eu, Jesus amado, você acha que os caras vão aprender alguma coisa com esses textões aqui na hora que ele vai responder a questão? Não vai, né? Só vai ficar gastando o tempo do cara lá, meu. Mas, enfim. A vitamina E é o nome de uma série de lipídios intimamente relacionados chamados tocoferóis, associados à membrana celular e funcionam como antioxidantes biológicos. Essa vitamina é encontrada principalmente em ovos, óleos vegetais e no germe de trigo. Quando animais de laboratório são alimentados com dietas sem vitamina E, desenvolvem escamosa, fraqueza, atrofia muscular e esterilidade. Sua forma estrutural é dada a seguir. Ponto. Aprendi no Enem. O cara leu tudo isso, aprendeu pra caramba, né? Depois ele vai responder a questão, erra e fica com raiva. Mas pelo menos ele aprendeu. Tá aqui, ó, fórmula estrutural do nosso amiguinho, vitamina E. Vocês precisam sair no sol, viu, gente? Vitamina D aqui, ó, importante. Vocês estão aí enclausurados, assim como eu, mas tem que tomar um solzinho aí para você sintetizar aí as vitaminas, né? Principalmente vitamina D e também vitamina E. Quais as funções orgânicas que aparecem na vitamina E? Vamos procurar aqui, então, a vitamina E. Ótimo, tá aqui. Funções orgânicas, eu vou ter grupos funcionais, e esses grupos funcionais serão diferentes lá de carbono. No caso, por enquanto, estudamos somente os grupos funcionais que têm oxigênio. Já achei um oxigênio aqui, não achei? Olha ele aqui, ó. Reparem, oxigênio como heteroátomo. Ele está interferindo na sequência da cadeia carbônica. Função orgânica, éter. Tem outro aqui, ó, OH. Notem que a hidroxila está ligada diretamente a um carbono que faz parte do benzeno. Aqui eu tenho um anel benzênico. Então, fenol. Tá aí. As funções presentes na vitamina E, éter e fenol. No item B, qual a fórmula molecular dessa vitamina? Vocês já sabem fazer isso, né? Então, conte lá quantos carbonos você tem. Os vértices aqui do nosso anel benzênico tem 6 carbonos, com mais um aqui 7, 8, 9. Vocês vão fazer as contagens do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Você chega então a C29, H50, O2. Fórmula molecular. Posso ir adiante, turma? Pode. Pode. Aqui no exercício 9, ele fala o seguinte: considere os seguintes compostos orgânicos com seus respectivos pontos de ebulição. Então tá lá o butano, um hidrocarboneto, ponto de ebulição, menos 135 graus Celsius. O éter etílico, o nome aí no éter etílico, então quer dizer que é um éter que tem de um lado do oxigênio 2 carbonos, do outro lado do oxigênio 2 carbonos. Então é o etoxietano, né? Ponto de ebulição, 36,6 graus Celsius. Reparem nisso aqui, pessoal. Estão vendo que está escrito aqui 1-butanol? O nome correto que nós usamos hoje é butan-1-ol. Antigamente, se escrevia o nome dos compostos orgânicos dessa forma. Colocava-se um número antes, né? No carbono em que aparecia a nossa hidroxila. Mas, como vocês aprenderam na nomenclatura sistemática, nós temos que escrever butan-1-ol. Alguns exercícios mais antigos, como esse que aparece aí, ainda usavam o esquema de nomenclatura antigo. Por isso que está aparecendo esse 1-butanol. Mas se trata do butan-1-ol. Então, a temperatura, né, o ponto de ebulição dele, 117,7 graus Celsius.
E aí tem esse outro composto, 2-metil-2-propanol, que é o nosso amigo 2-metil-propan-2-ol, nomenclatura sistemática moderna. Ponto de ebulição, 82,5 graus Celsius. E aí ele pede para você justificar as diferenças entre os pontos de ebulição do butano com relação ao éter etílico e comparando com o 2-metil-propan-2-ol. Então, vamos fazer a primeira comparação. Butano com éter etílico. O ponto de ebulição do éter etílico é muito maior do que do butano. Por quê? Ora, as forças intermoleculares que atuam no éter etílico são muito mais intensas do que no butano. Por que isso acontece? Ora, o éter etílico é uma molécula que tem o oxigênio de heteroátomo que produz uma polaridade na molécula. E tendo polaridade, a força de atração entre as moléculas do éter vão ser do tipo dipolo-dipolo, mais fortes do que no caso do butano, que é um hidrocarboneto, cuja molécula é apolar. E, nesse caso, as forças de atração para o butano são do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, mais fracas. Então, o ponto de ebulição do éter vai ser maior do que do butano em razão das forças de atração no éter serem mais intensas, mais fortes. Dipolo-dipolo. Butano e hidrocarboneto, molécula apolar, dipolo induzido, mais fraca. A ebulição de 117,7, maior do que o 2-metil-propan-2-ol, que tem ponto de ebulição de 82,5. Percebam, pessoal, o butan-1-ol tem ponto de ebulição maior. Por quê? A cadeia carbônica dele é normal. Uma cadeia normal. Os 4 carbonos na sequência. Já o 2-metil-propan-2-ol tem uma ramificação do tipo metil. E eu percebo que quando eu tenho ramificações na cadeia carbônica, eu começo a ter menos área de contato entre as cadeias. A cadeia carbônica do 2-metil-propan-2-ol tem 3 carbonos. A área de contato é menor do que o butan-1-ol, que tem 4 carbonos. Portanto, o que determina aí o maior ponto de ebulição do butan-1-ol é o tamanho da cadeia carbônica, ou seja, uma cadeia carbônica normal, com 4 carbonos, tem maior área de contato, mais intensas são as interações do tipo dipolo induzido entre essas cadeias, portanto, maior ponto de ebulição. Quanto mais ramificação eu coloco na molécula, mais difícil elas têm, maior dificuldade elas têm de se aproximar e interagirem através das forças de atração. E aí você vai diminuindo o ponto de ebulição, né? As forças de atração vão ficando menos, que é normal, e vai ficando cada vez maior, linear, maior a área de contato entre as cadeias, maior o ponto de ebulição, porque a somatória das forças do tipo dipolo induzido, a somatória, devido ao tamanho da cadeia carbônica, vai ficando cada vez maior. Deu para anotar aí, pessoal? Deu Sim. sim. Todos anotaram? Posso passar aqui? Pode. Pode. Mas não acho que não tem mais nenhum. Oi? Já acabou, não já? Que horas são agora? Não a aula, os exercícios. É só isso? Sim. Isso aqui Ah, tá. terminaram. Não tinha feito. Bom, temos aí mais uns minutinhos. Deixa eu começar a falar das funções carboniladas daqui para frente. Vamos para as carboniladas. Por que tem esse nome de funções carboniladas? Porque tem carbonila presente lá como um grupo, né? Esse grupo carbonila é este aqui que está do lado aqui, pessoal. Estão vendo aqui, ó? Tá aqui o nosso grupo carbonila. Quem é esse grupo carbonila? O grupo carbonila é formado por um carbono
que tem uma dupla ligação com o oxigênio. Isto aqui, ó, carbono dupla oxigênio, é o grupo carbonila. A geometria dessa estrutura é trigonal plana. Sabemos disso porque tem dupla ligação. Então, geometria trigonal plana. Hibridização do tipo sp2. Toda função orgânica que tiver, então, o carbono com a dupla ligação no oxigênio, essa estrutura, então, nós vamos considerar que esse grupo é um grupo chamado carbonila. Esse grupo carbonila, ele define duas funções químicas importantes. Quem são? Aldeído e cetona. Qual vai ser a diferença entre os dois? É bem simples. Quando é aldeído, a carbonila vai estar na ponta da cadeia, na extremidade. E quando for cetona, a carbonila vai estar no meio da cadeia carbônica. Vai estar entre carbonos. Então, aqui se mostra para nós, de uma forma geral, genérica, né? A carbonila, nesse caso, né? Eu tenho essa carbonila na ponta da cadeia, na extremidade. Do lado esquerdo aqui, ó, a ligação, eu tenho uma cadeia carbônica, um R substituinte. Então, aqui eu posso ter quantos carbonos eu quiser, mas na ponta eu tenho a carbonila, e essa carbonila se refere ao quê, ó? Carbono com oxigênio, e a outra ligação é com quem? Hidrogênio. Olha aí. Essa característica, então, da carbonila na ponta da cadeia, com esse hidrogênio ligante aqui, é o que define a função aldeído. E quando eu tenho a carbonila presente entre dois carbonos, que fazem parte de grupos, né? R e R', a definição dessa função orgânica, então, é de cetona. Então, a carbonila define essas duas funções orgânicas. Aldeído, quando ela está na ponta, e cetona, quando ela está entre dois carbonos, lá em alguma posição na cadeia carbônica intermediária, né? Então, vamos falar primeiro dos aldeídos, né? Só para a gente dar uma primeira introdução, que eu vou precisar de mais tempo para falar a respeito disso. Os aldeídos, então, possuem esse grupo que nós chamamos de aldoxila. A aldoxila é o grupo funcional dos aldeídos. Então, lá na ponta da cadeia carbônica, você vai ter esse grupo funcional aldoxila. Olha lá. Então, na ponta da cadeia, eu terei esse carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio e aqui esse hidrogênio. Isso pode aparecer escrito da seguinte forma: CHO. Isso pode ser resumido, né? Pode ser simplificado simplesmente aqui por CHO. Então, se você ver alguma coisa com CHO numa fórmula estrutural, é a presença dessa aldoxila no nosso aldeído. Ah, como é que eu dou o nome do aldeído, gente? O aldeído vai terminar com o quê? Adivinha? Com al. Então, nunca vai ter numeração para você identificar esse grupo funcional. Por que nunca vai ter numeração? Porque está sempre na ponta da cadeia. Está na ponta da cadeia é sempre o primeiro carbono. Então, você não vai ficar colocando carbono 1 sempre lá. Um al para todos. Não precisa de numeração. Basta você dizer a cadeia carbônica, os tipos de ligação entre os carbonos, e a terminação vai ser al, que se refere, então, a aldeído, a esta aldoxila aqui na ponta da cadeia. Então, o primeiro exemplo, com um carbono, metanal. Um carbono, só simples ligações, tem grupo funcional de aldeído, metanal. Com dois carbonos, é o etanal. Pega mal esses nomes, né? Enfim. 3 carbonos, nós temos o propanal. Com 3 carbonos. E um exemplo aqui de um aldeído, né, que tem uma nomenclatura que não faz parte lá da regra sistemática, é o benzaldeído. O benzaldeído, ele tem, então, o benzeno e o grupo funcional de aldeído, aldoxila aqui. Então, ele recebe esse nome, benzaldeído, não seguindo uma regra sistemática como os demais, porque é um aldeído aí, né, especial. Então,
como envolve o benzeno aqui, ele recebe o nome de benzaldeído. E lembrando, a aplicação mais importante dos aldeídos, né? Ora, olha lá o que a professora Adriana faz no laboratório. Fica colocando um monte de cobra lá naqueles vidros, lá, não coloca? Aquele monte de cobra que ela coloca lá, ela coloca metanal. O nosso formaldeído. Olha aí. Também chamado de formol. Esse formol ou formaldeído, esses nomes são nomes usuais, nome de batismo, como eu falei para vocês. Se referem, então, ao nosso metanal. E uma coisa interessante, esses nomes de batismo usuais, que começam com formal ou formaldeído, são moléculas que têm um carbono. Então, o nosso metanal, o nosso formaldeído ou formol, tem uma aplicação muito importante, né, em termos biológicos, para a preservação de tecidos, né, coleções biológicas. Ele é tóxico, não pode ser inalado, pode ser absorvido pela pele, também é tóxico, é cancerígeno, bastante perigoso. Mulherada que gosta de fazer chapinha, não, fazer aí alisamento, sei lá o que faz lá no cabelo, e as pessoas usam esse formol aí para poder fazer esse alisamento, cuidado, viu? Progressiva, isso me ajudaram aqui os universitários. Essas progressivas aí, que são a base de formol, pula fora, cai fora dessa aí que é roubada. Além de você inalar essa bagaça, ela vai ser absorvida lá pelo seu couro cabeludo, pela sua pele, e é cancerígeno, então, tóxico, tá? Turminha, eu vou ter que parar por aqui, por enquanto, para que na próxima aula eu já arremate esse assunto aí dos nossos aldeídos e lá das nossas cetonas, tá? Alguém tem dúvidas? Não, Tudo tranquilo por enquanto? tudo tranquilo. Então tá bom, dá uma olhada lá nas atividades lá que eu passei e vão tirando do caminho aquilo, tá, gente? Nossa próxima aula, se não me engano, é na segunda-feira, então na segunda nos vemos de novo. Final de semana para vocês. Um abração, se cuidem e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até. Jota. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais.